Você já sentiu o peso do silêncio após uma sequência de perdas devastadoras no mercado financeiro? Aquele momento em que a tela do computador parece refletir apenas a sua frustração e o saldo negativo? A maioria dos iniciantes acredita que o sucesso no trade é uma linha reta ascendente e lucrativa. Mas a realidade é que existe uma fase de dor profunda que separa os amadores dos profissionais. O mercado financeiro não é apenas um gráfico de preços se movendo em direção ao topo. Ele é um mecanismo de transferência de riqueza dos impacientes para aqueles que dominam o emocional. Se você está passando por essa fase agora, sinta-se um privilegiado, por mais estranho que pareça. A dor que você sente é o custo da sua educação em um dos mercados mais competitivos do mundo. Vamos falar sobre a anatomia do ciclo da perda. Nesta fase dolorosa, a sua mente começa a pregar peças perigosas e layouts de autossabotagem. Você estuda análise técnica, aprende sobre price action e domina os indicadores de volatilidade. No entanto, no calor do pregão, a gestão de risco é esquecida em prol da recuperação rápida. O desejo de recuperar o que o mercado tirou é o primeiro passo para a quebra da banca. O trader iniciante foca no lucro, enquanto o trader consistente foca na preservação do capital. Entenda que o drawdown não é um erro do seu sistema, mas uma característica estatística do jogo. Sobreviver a essa fase exige uma reconfiguração completa do seu mindset e da sua relação com o dinheiro. Não se trata de quanto você ganha quando está certo, mas de quanto não perde quando está errado. Agora entenda o ponto de virada. Estamos chegando a um ponto crucial deste vídeo, onde revelarei como transmutar essa dor em disciplina. Antes de prosseguirmos, se você busca a real consistência e quer blindar seu psicológico no trade, inscreva-se agora no canal e ative o sino de notificações para não perder nossos estudos de mercado. Sua jornada rumo à liberdade financeira começa com a informação correta e o apoio desta comunidade. Ponto importante: a psicologia por trás do candlestick. Cada candle que se forma no seu gráfico representa uma batalha entre o medo e a ganância coletiva. Quando você opera com medo, você hesita em entradas perfeitas e sai cedo demais das operações vencedoras. A dor surge porque você está tentando controlar um ambiente que é, por natureza, incontrolável. O sucesso só vem quando você aceita o risco totalmente antes mesmo de clicar no botão de ordem. A gestão de conta é o seu colete à prova de balas durante esse período de aprendizado intenso. Sem um gerenciamento de risco matemático, até a melhor estratégia do mundo levará você à ruína. Muitos abandonam o mercado justamente quando estavam prestes a entender a dinâmica dos grandes players. As instituições financeiras lucram com a falta de paciência e com o desespero do trader de varejo. Entenda, o poder da disciplina é inabalável. A fase dolorosa termina quando a execução do seu plano de trading se torna mecânica e sem emoção. Neste estágio, você para de olhar para o dinheiro e começa a olhar para a performance e estatística. O lucro deixa de ser o objetivo principal e passa a ser apenas o subproduto de uma execução excelente. É aqui que o day trade deixa de ser uma aposta e se torna um negócio sério e altamente escalável. Estude o fluxo de ordens, compreenda a macroeconomia e respeite os seus limites operacionais diários. O mercado de capitais recompensa a resiliência e a capacidade de manter a calma sob pressão extrema. Lembre-se, todo grande gestor de fundo já esteve exatamente onde você está hoje, sentindo essa mesma dor. A diferença é que eles decidiram não desistir e transformaram cada stop em uma lição valiosa. A matemática da consistência. O jogo das probabilidades, veja como funciona. Para sobreviver à fase dolorosa, você precisa entender que o trading é um jogo de números puros. Um setup com 50% de assertividade pode te deixar rico, desde que o seu risco de retorno seja positivo. O erro do iniciante é buscar a estratégia milagrosa que acerta todas as vezes no gráfico. Essa busca pela perfeição é o que mantém você preso no ciclo de perdas constantes e frustração. Imagine que cada operação é apenas uma amostra dentro de uma sequência de 1000 operações. Se você arrisca muito em uma única posição, você destrói a sua base estatística por causa do ego. O drawdown é o período onde sua estratégia não se alinha com o ciclo atual do mercado financeiro. Aceitar isso com naturalidade é o que diferencia o trader profissional do apostador de corretora. Vamos falar sobre o gerenciamento de risco como escudo financeiro. O seu capital de giro é a sua ferramenta de trabalho e você deve protegê-lo como um tesouro. Nunca arrisque mais do que 1% ou 2% da sua conta em uma única operação de day trade.
Ao fazer isso, você sobrevive a sequências de perdas que quebrariam qualquer investidor despreparado. A dor diminui quando você sabe que uma perda não define o seu destino no mercado de capitais. Utilize o stop loss não como um inimigo, mas como um seguro contra desastres maiores. Muitos traders congelam diante do prejuízo e esperam que o preço retorne ao ponto de entrada. Essa esperança é o veneno que corrói o seu psicológico e drena o seu saldo na plataforma. O mercado não tem memória e não se importa com o preço médio da sua posição perdedora. Uma dica: foca no mindset de alta performance. O cérebro do trader. O seu cérebro não foi projetado para lidar com a incerteza constante do mercado financeiro. Nós somos programados para buscar segurança e fugir da dor, o oposto do que o trade exige. Para vencer, você precisa treinar sua mente para aceitar o desconforto como parte do processo. A alta performance vem da repetição exaustiva de comportamentos corretos, mesmo sem recompensa imediata. Evite olhar o saldo financeiro enquanto a operação ainda estiver aberta no gráfico. Focar no dinheiro gera ansiedade, e a ansiedade leva a decisões impulsivas e erros operacionais. Foque na execução perfeita do seu plano de trading, e os resultados financeiros virão naturalmente. O sucesso no scalping ou no swing trade exige uma frieza que só a experiência constrói. A influência da macroeconomia e do fluxo. Entender o cenário macro é fundamental para não operar contra a maré dos grandes investidores. As taxas de juros, o payroll e as decisões do Banco Central movem os oceanos onde você navega. Mesmo sendo um trader técnico, ignorar o contexto econômico é caminhar de olhos vendados. A volatilidade aumenta em tempos de incerteza, e é aí que as melhores oportunidades aparecem. Observe como as instituições financeiras montam suas posições através do tape reading. O volume financeiro confirma a força de um movimento e valida o seu sinal de entrada. Não tente adivinhar topos e fundos em mercados que estão em tendências claras e fortes. Siga o fluxo do dinheiro inteligente e você sairá da fase dolorosa muito mais rápido. Faça o diário de trade. Seu melhor mentor? Se você não registra suas operações, você está apenas jogando e não construindo uma carreira. O diário de trade revela os padrões de comportamento que estão sabotando o seu crescimento. Anote o motivo da entrada, como você se sentiu e qual foi o resultado final daquela ordem. Com o tempo, você verá que seus maiores prejuízos vêm de fugas emocionais da sua estratégia. Revise suas métricas semanalmente para ajustar sua exposição ao risco e sua taxa de acerto. Identifique quais horários do pregão são mais lucrativos para o seu perfil operacional específico. O autoconhecimento é a ferramenta mais poderosa para quem busca viver de renda variável. A dor de hoje será o combustível para sua confiança inabalável no futuro próximo. A armadilha do overtrading e a fadiga de decisão, essa é uma das viradas de chave. Muitos traders acreditam que operar mais significa ganhar mais dinheiro no final do mês. A realidade é que o excesso de operações destrói o seu capital através de taxas e erros. A fadiga de decisão ocorre quando o seu cérebro perde a capacidade de analisar com clareza. Após algumas horas de tela, sua mente começa a enxergar padrões onde eles não existem. Aprenda que não operar também é operar, quando o mercado está sem direção clara. O trader de elite é como um franco-atirador que espera pacientemente pelo alvo perfeito. Ele prefere perder uma oportunidade do que perder dinheiro em um sinal de baixa qualidade. A disciplina de fechar a plataforma após a meta ou o limite de perda é o que salva sua carreira. Agora vamos falar sobre escalabilidade, o caminho para os grandes lotes. A dor da perda aumenta proporcionalmente ao tamanho do lote que você está operando. Você nunca deve aumentar sua mão, se ainda não domina o emocional com lotes pequenos. A escalabilidade no mercado financeiro deve ser um processo lento, gradual e muito seguro. Aumente sua exposição apenas quando o seu lucro acumulado permitir esse novo nível de risco. Muitos quebram porque tentam dar um salto maior do que a sua resistência psicológica permite. Ganhar R$ 1.000 operando um contrato é muito diferente de ganhar o mesmo com 100 contratos. O peso da responsabilidade sobre o clique muda completamente a sua percepção de tempo e preço. Respeite o seu tempo de maturação e não tente atropelar as fases do seu desenvolvimento. Agora, um ponto importante que poucos traders chegam: a transição para o profissionalismo real. O profissionalismo começa quando você para de tratar o trade como um hobby emocionante.
Hobbies custam dinheiro, enquanto negócios bem geridos geram lucros e dividendos consistentes. Trate sua estação de trabalho, seus softwares e sua conexão como ativos críticos da sua empresa. Um trader profissional tem rotinas pré-mercado, como analisar notícias e marcar zonas de suporte. A fase dolorosa termina quando a incerteza do mercado não abala mais a sua paz interior. Você aceita que perdas fazem parte do custo operacional, assim como o aluguel de uma loja. Sua confiança passa a vir do seu processo de execução, e não do resultado de uma única operação. É neste exato momento que a curva de patrimônio começa a inclinar para cima de forma sólida. A solidão do trader e o suporte da comunidade. Esse é um assunto importante. O caminho do trade é solitário e poucas pessoas ao seu redor entenderão seus desafios. Amigos e familiares focarão apenas nos seus resultados financeiros de curto prazo e imediatos. Por isso, estar inserido em um ambiente de traders que buscam o mesmo objetivo é vital. A troca de experiências ajuda a normalizar a dor e acelera o aprendizado das métricas corretas. Busque mentores que mostrem a realidade nua e crua, sem filtros ou ilusões de dinheiro fácil. O verdadeiro mentor é aquele que te ensina a pescar em águas turbulentas e perigosas. Estude a história dos grandes investidores e veja que todos enfrentaram crises e perdas. A resiliência é a característica comum entre todos aqueles que hoje vivem do mercado, protegendo o lucro e a psicologia do ganho. Curiosamente, muitos traders sentem dor não apenas na perda, mas também ao ganhar. O medo de devolver o lucro para o mercado pode fazer você encerrar operações precocemente. Aprenda a proteger sua operação no break-even e deixe o preço trabalhar a seu favor. O mercado precisa de espaço para respirar antes de atingir o seu alvo final de lucro. Domine a técnica de trailing stop para surfar as grandes tendências e maximizar os ganhos. Ganhar muito quando está certo compensa as pequenas perdas inevitáveis do dia a dia. A consistência não é sobre ganhar sempre, mas sobre ganhar grande e perder muito pequeno. Este é o segredo matemático que os grandes players usam para dominar as bolsas mundiais. A rotina de um trader de elite, aprenda agora, que isso pouca gente fala. O sucesso no mercado financeiro começa muito antes da abertura do pregão da bolsa. Um trader de elite prepara o corpo e a mente para o estresse da tomada de decisão. Isso envolve revisar o calendário econômico e identificar os níveis de liquidez do dia. Não se entra em uma guerra sem conhecer o terreno e as forças que movem o preço. Mantenha um ritual matinal que reduza seus níveis de cortisol e aumente seu foco total. A clareza mental é o seu ativo mais valioso quando a volatilidade do mercado aumenta. Verifique o fechamento dos mercados asiáticos e a abertura das bolsas europeias com rigor. O mundo está conectado e o fluxo de capital global dita a direção dos seus ativos preferidos. Como se recuperar de um dia de fúria? O dia de fúria é o maior inimigo da sua sobrevivência e pode destruir meses de trabalho. Ele acontece quando o ego assume o controle e você decide brigar contra o gráfico de preços. Se você perdeu o controle, a primeira regra de ouro é fechar o computador imediatamente. Aceitar a derrota momentânea é o único caminho para evitar a ruína completa da sua conta. A dor de um dia de fúria serve para te mostrar onde sua blindagem emocional ainda é fraca. Analise o que disparou o gatilho da raiva. Foi uma perda maior ou a quebra de uma regra? Perdoe-se, mas não ignore o erro. Use-o como um mapa para não cair na mesma armadilha. O mercado estará lá amanhã, mas o seu capital precisa estar vivo para poder operar de novo. Análise de fluxo versus gráfico. O casamento perfeito. Muitos perdem tempo discutindo se o tape reading é melhor que a análise técnica clássica. O trader que sobrevive à fase dolorosa entende que ambas são ferramentas complementares. O gráfico te mostra o rastro do passado, enquanto o fluxo revela a intenção no presente. Unir essas duas visões te dá uma vantagem competitiva absurda sobre os demais investidores. Observe como os grandes lotes institucionais defendem regiões de preço importantes no dia. A agressão de compra ou venda no Times and Trades confirma se o suporte vai segurar. Não tente ser um adivinho de movimentos. Seja um seguidor de rastro de dinheiro pesado. A consistência surge quando você para de lutar contra o fluxo e começa a surfar com ele. A gestão de expectativas e a realidade financeira. A dor no trade muitas vezes nasce da distância entre sua expectativa e a realidade do mercado.
Se você precisa do dinheiro do trade para pagar o aluguel hoje, você já começa perdendo. O dinheiro do medo nunca ganha, pois a pressão externa destrói a sua análise técnica. Construa uma reserva de emergência antes de se aventurar na renda variável de alto risco. Diminuir a pressão sobre cada operação permite que você opere com muito mais leveza e calma. O mercado financeiro não é um caixa eletrônico, mas sim uma maratona de longo prazo. Respeite o processo de maturação e não se compare com resultados editados de outras pessoas. Cada trader tem sua própria jornada e seu próprio tempo de superar a fase de aprendizado. O poder do descanso e do desligamento total, isso é regra de ouro. Operar mercado financeiro consome uma energia mental absurda que poucos conseguem mensurar. O descanso não é perda de tempo, é parte integrante da sua gestão de risco emocional. Afaste-se das telas nos finais de semana e recarregue suas energias longe de gráficos. Um cérebro fadigado toma decisões medíocres que resultam em prejuízos financeiros reais. Ter hobbies fora do mundo das finanças ajuda a manter a sua sanidade e o seu equilíbrio. A vida não pode ser resumida a candlesticks, lucros e perdas em uma planilha de Excel. Quando você volta descansado, sua percepção de padrões de entrada fica muito mais aguçada. A longevidade no trade depende da sua capacidade de manter a paixão pelo jogo viva. O perigo oculto dos mercados laterais. O mercado passa cerca de 70% do tempo em consolidação ou lateralidade técnica. É nesse cenário que a maioria dos traders devolve os lucros de uma semana inteira. A falta de deslocamento de preço gera sinais falsos em indicadores de tendência comuns. Sem uma direção clara, o seu sistema de médias móveis começará a te estopar várias vezes. A dor aqui não vem de uma grande queda, mas de centenas de pequenas picadas de abelha. Cada rompimento falso corrói a sua confiança e drena o seu saldo operacional de forma lenta. Entender que o mercado travou é a habilidade mais lucrativa que você pode desenvolver. Aprenda a identificar o suporte e a resistência antes que o seu capital seja todo consumido. Identificando a lateralidade antes do prejuízo, observe quando os topos e fundos param de ser ascendentes ou descendentes no gráfico. Se o preço começa a oscilar dentro de um caixote estreito, a sua estratégia deve mudar. Indicadores de volatilidade, como as bandas de Bollinger, começam a se estreitar perigosamente. Nesse momento, o mercado está acumulando energia para um movimento explosivo futuro. Muitos traders tentam forçar operações de tendência em um mar de águas paradas. Isso gera o efeito chicote, onde você compra no topo da lateralidade e vende no fundo. A paciência para esperar o rompimento com volume é o que separa os ganhos dos prejuízos. Se o volume financeiro está baixo, o melhor investimento que você pode fazer é não clicar. Estratégias para operar dentro do caixote. Se você decidir operar a lateralidade, mude sua mentalidade de seguidor para reversor. Em mercados laterais, a estratégia vencedora é vender na resistência e comprar no suporte. Diferente das tendências, aqui o preço tende a retornar à média de forma repetitiva. Use osciladores como o IFR ou estocástico para identificar zonas de sobrecompra e sobrevenda. O alvo das suas operações deve ser curto, visando apenas o meio ou o extremo oposto da zona. Não espere por grandes movimentos de take profit quando a volatilidade está moribunda. Mantenha seus stops extremamente técnicos e curtos para evitar grandes exposições inúteis. A disciplina para sair rápido da operação é vital para não ser pego no rompimento real. A psicologia de esperar o rompimento real. A maior virtude de um trader profissional em mercados laterais é a capacidade de esperar. O mercado lateral é um teste de estresse para o seu ego e para a sua ansiedade diária. Muitos sentem a necessidade de fazer o dia, mesmo quando o gráfico não oferece nada. Lembre-se que o mercado não te deve nada e não tem obrigação de se mover para você. A sobrevivência na fase dolorosa exige que você preserve munição para as grandes tendências. Quando o rompimento finalmente ocorre, ele geralmente é rápido e muito lucrativo. Se você gastou o seu psicológico e seu dinheiro na lateralidade, perderá o movimento principal. Fique atento ao aumento súbito de volume e à quebra de estruturas de preço consolidadas. Vamos explorar um tema que é o divisor de águas para quem deseja parar de ser um amador. A diferença entre sorte e edge estatístico. Este é o tópico que destrói a ilusão do ganho fácil e constrói a fundação de um investidor de elite no mercado financeiro. A ilusão do iniciante e a sorte de principiante.
Muitos traders entram no mercado e, por um golpe de sorte, lucram logo nos primeiros dias. Essa sorte de principiante é, na verdade, uma das coisas mais perigosas que podem acontecer. Ela cria uma falsa sensação de domínio e faz você ignorar os riscos da renda variável. A dor surge quando a sorte acaba e o mercado começa a cobrar o preço da sua falta de método. O mercado financeiro tem uma habilidade única de punir quem ganha dinheiro pelos motivos errados. Se você lucrou sem um plano, você não teve sucesso. Você apenas teve um resultado aleatório. A consistência real não nasce de um palpite certeiro, mas de um sistema replicável e testado. Entenda que ganhar dinheiro com sorte é apenas um empréstimo que o mercado te faz com juros altos. O que é o edge estatístico no mercado? No trading, o seu edge é a vantagem matemática que faz você lucrar no longo prazo. É a combinação de uma taxa de acerto sólida com um gerenciamento de risco de payoff positivo. Ter um edge significa saber que, em 100 operações, o resultado final será invariavelmente o lucro. Isso remove o peso emocional de cada stop individual, pois o foco está na curva de capital total. Sem um edge claro, você está apenas jogando contra a banca com as probabilidades contra você. Estude o seu histórico, faça backtests rigorosos e entenda como sua estratégia se comporta no tempo. Um trader profissional ama os dados e as estatísticas tanto quanto ama ver o gráfico se mover. A fase dolorosa acaba quando você confia mais na sua matemática do que na sua intuição momentânea. O processo de amostragem e o pensamento probabilístico. Aprender a pensar em probabilidades é a chave mestra para sobreviver à dor da perda. A maioria dos seres humanos pensa de forma determinística. Se eu fiz isso, tem que dar aquilo. No trade você pode fazer tudo certo e ainda assim tomar um stop por uma variável externa. O pensamento probabilístico aceita que o resultado de uma única operação é totalmente aleatório. O sucesso é um processo de amostragem, onde o lucro aparece após uma sequência de tentativas. Quando você domina essa visão, a ansiedade de clicar no botão de ordem desaparece por completo. Você para de tentar prever o futuro e passa a reagir ao que o preço está te mostrando agora. Essa é a maturidade operacional que transforma um CPF comum em um gestor de patrimônio sério. Disciplina, a ponte entre o edge e o resultado. Você pode ter a melhor estratégia do mundo, mas sem disciplina, seu edge será nulo. A disciplina é a capacidade de executar o seu sistema mesmo quando o medo bate à porta. Muitos traders perdem dinheiro porque pulam de estratégia em estratégia a cada stop tomado. Isso impede que a estatística do método trabalhe a favor do seu saldo na corretora. Respeite o seu plano de trade como se fosse uma lei sagrada e inquestionável dentro do pregão. A dor de não seguir as regras é muito maior do que a dor de um stop loss bem posicionado. O mercado recompensa quem tem a resiliência de manter o foco no processo sob pressão. Lembre-se, o lucro é apenas um subproduto de uma execução disciplinada e matematicamente viável. A paralisia por análise no day trade. No início da jornada, o trader acredita que quanto mais indicadores ele usar, mais seguro estará. Ele enche a tela de médias móveis, estocásticos, nuvens de Ichimoku e bandas de volatilidade. O resultado é um gráfico poluído, onde as informações se contradizem a todo momento. Enquanto um indicador aponta compra, o outro sugere venda, e o preço simplesmente passa. Essa sobrecarga de dados cria a famosa paralisia por análise, onde você hesita no clique. O excesso de informação gera uma lentidão cognitiva que é fatal em mercados de alta frequência. Para vencer a fase dolorosa, você precisa aprender a filtrar o sinal do ruído constante. Menos é mais quando se trata de tomar decisões rápidas sob pressão no pregão. O ruído das redes sociais e notícias. Além dos indicadores, o trader moderno lida com um bombardeio de opiniões externas. São grupos de alertas, portais de notícias e influenciadores digitais ditando direções opostas. Ouvir muita gente ao mesmo tempo destrói a sua confiança no próprio plano operacional. O mercado financeiro é soberano e o preço é o único indicador que realmente importa no final. Aprenda a fechar as abas desnecessárias e silenciar as notificações durante o seu horário de trade. A opinião de um analista famoso não deve valer mais do que o seu gerenciamento de risco. Muitas vezes, a notícia que você acabou de ler já foi precificada pelos grandes players. Focar no que o gráfico está te dizendo agora é mais lucrativo do que seguir o boato da vez. Simplificando o operacional,
para ganhar agilidade. A clareza visual no seu layout operacional reflete a clareza da sua mente como investidor. Traders de alta performance costumam usar telas limpas e focadas no movimento do preço. Eles buscam padrões de price action puros, que mostram a psicologia real do mercado. A simplicidade permite que o seu cérebro processe a informação de forma intuitiva e veloz. Identifique quais são os 2 ou 3 gatilhos que realmente funcionam para o seu perfil. Tudo o que não contribui diretamente para a sua tomada de decisão deve ser descartado hoje. A dor de perder uma oportunidade por indecisão é tão grande quanto a dor de um stop loss. Limpe seu setup, simplifique sua tese e confie na sua capacidade de leitura técnica. A dieta mental do trader de sucesso. Assim como um atleta cuida da alimentação, o trader precisa cuidar da sua dieta de informações. Selecione poucas e boas fontes de macroeconomia, que realmente impactam os ativos que você opera. Evite o consumo excessivo de conteúdos que prometem fórmulas mágicas ou lucros irreais. O foco deve estar no seu processo, no seu diário de trade e na sua evolução pessoal. Quando você reduz o volume de informação, o seu nível de estresse e ansiedade diminui drasticamente. Você passa a operar com a calma de quem sabe exatamente o que está procurando no gráfico. A liberdade financeira exige que você seja o mestre das suas próprias decisões financeiras. Não deixe que o excesso de barulho externo tire o seu foco da sua meta diária de ganho. Operar em dias de alta volatilidade é como navegar em um mar revolto. As oportunidades de lucro são imensas, mas o risco de naufrágio é igualmente alto. Muitos traders iniciantes se assustam com a velocidade das barras e o tamanho dos deslocamentos. No entanto, é na volatilidade que o dinheiro de verdade muda de mãos no mercado financeiro. Saber se comportar quando o gráfico estica é o que define a sua sobrevivência no longo prazo. Ajustando o tamanho da mão ao tamanho do risco, a primeira regra para dias voláteis é reduzir drasticamente o tamanho do seu lote operacional. Como o preço se move muitos pontos em poucos segundos, o seu stop precisa ser mais longo. Para manter o mesmo risco financeiro em reais, você deve operar com menos contratos ou ações. Ignorar esse ajuste é o caminho mais rápido para ver sua conta ser liquidada por um violino. Se o mercado está se movendo 3 vezes mais rápido que o normal, sua exposição deve ser menor. A volatilidade aumenta a amplitude, mas também aumenta a incerteza e o ruído do preço. Operar leve permite que você dê espaço para o ativo respirar sem comprometer seu capital. O trader inteligente prefere ganhar menos pontos com segurança do que ser estopado por ganância. A importância da execução e da liquidez. Em dias de alta volatilidade, o slippage, pulo de ordem, torna-se um fator de risco real. Sua ordem de stop pode não ser executada exatamente no preço que você programou na tela. Isso acontece porque a fila de ordens se move mais rápido do que a plataforma consegue processar. Procure operar ativos que possuam alta liquidez para garantir que suas entradas e saídas sejam limpas. Evite clicar a mercado durante picos de euforia ou pânico generalizado dos investidores. Use ordens limitadas, sempre que possível, para manter o controle total sobre o seu preço médio. A pressa em entrar em um movimento que já começou pode te colocar no topo de uma exaustão. A volatilidade exige que você seja rápido no raciocínio, mas extremamente calmo na execução. Identificando padrões de exaustão e continuidade. Dias voláteis costumam formar barras de força que rompem suportes e resistências com facilidade. Não tente adivinhar o final de um movimento forte apenas porque o preço parece caro ou barato. O mercado pode permanecer irracional e volátil por muito mais tempo do que você pode se manter solvente. Procure por padrões de continuidade, como bandeiras e flâmulas, para surfar a tendência principal. Fique atento ao volume financeiro, que costuma explodir em momentos de alta volatilidade. Se o preço sobe com volume decrescente, pode ser um sinal de exaustão e uma reversão iminente. Aprenda a ler o contexto macro. Notícias inesperadas ou decisões de juros costumam ser o gatilho. Em dias assim, os níveis de Fibonacci costumam funcionar muito bem como pontos de retração técnica. Proteção psicológica e gerenciamento de stress. A pressão emocional de ver o saldo oscilar rapidamente pode travar a sua capacidade de pensar. Se você sentir que seu coração está acelerado ou que suas mãos estão suando, pare imediatamente. O excesso de adrenalina é um sinal claro de que você está operando um lote maior do que aguenta.
A volatilidade externa nunca deve se transformar em volatilidade interna no seu mindset. Estabeleça um limite de perda diária, daily stop loss, mais rígido para esses períodos intensos. Uma vez atingido o limite, desligue o computador e saia da frente dos monitores de trade. A tentação de revidar contra um mercado volátil é o que causa os maiores prejuízos da carreira. Respeite a força do mercado e aceite que em alguns dias a melhor operação é ficar de fora. Vamos falar agora sobre o combustível de todo esse sistema, o dinheiro. No mercado financeiro, a sua relação com o capital define se você será um mestre ou um escravo das variações do gráfico. O dinheiro como ferramenta, não como fim. Para o trader profissional, o dinheiro deve ser visto apenas como uma ferramenta de trabalho. É como a madeira para o carpinteiro ou o aço para o engenheiro civil na obra. Se você coloca muita carga emocional em cada nota, você perde a clareza para operar. A dor da fase inicial nasce justamente do medo de perder o que você suou para ganhar. O mercado financeiro não perdoa quem trata o capital com desespero ou apego excessivo, o valor do tempo e a liberdade geográfica. A maior riqueza que o mercado financeiro pode te proporcionar é a posse do seu próprio tempo. Diferente de qualquer outra profissão, o trade permite que você decida onde e quando trabalhar. O legado começa quando você para de vender suas horas por dinheiro e começa a comprar sua liberdade. Poder acompanhar o crescimento dos filhos ou viajar o mundo é o verdadeiro dividendo do sucesso. Ter a capacidade de gerar renda em qualquer lugar do planeta é um superpoder na economia moderna. O sucesso no mercado financeiro te liberta das amarras de um escritório e de chefes autoritários. A fase dolorosa que você enfrentou foi o preço do ingresso para essa autonomia sem precedentes. Olhe essa liberdade mantendo a disciplina que te trouxe até aqui, mesmo quando já estiver rico. Construindo um império além do gráfico. O trader de sucesso entende que o mercado é a sua vaca leiteira para alimentar outros negócios. Use seus lucros para investir em imóveis, empresas reais e projetos que tenham um impacto positivo. O legado financeiro é consolidado quando você constrói estruturas que geram valor para a sociedade. Não seja apenas um acumulador de capital, seja um alocador de recursos que transforma realidades. Pense nas gerações futuras e em como o seu esforço de hoje pode garantir a segurança de seus netos. O planejamento sucessório e a educação financeira da sua família fazem parte do seu papel de líder. Um império não é construído da noite para o dia, mas sim tijolo por tijolo, trade por trade. Sua persistência na fase dolorosa é a base sólida onde toda essa estrutura de riqueza será erguida. A paz de espírito como destino final. No fim da jornada, o maior troféu do trader profissional é a paz de espírito e a consciência tranquila. Saber que você venceu o jogo mais difícil do mundo, sendo ético e fiel aos seus princípios, é impagável. A fase dolorosa ficou para trás como uma lembrança de quem você precisou ser para se tornar quem é. O mercado financeiro te moldou, te testou e finalmente te recompensou com a maturidade. Aproveite cada momento da sua trajetória, pois os desafios de hoje são as histórias de glória de amanhã. O sucesso é uma jornada contínua de autoconhecimento e adaptação, constante às mudanças do mundo. Obrigado por acompanhar este roteiro completo sobre a realidade do trade e a construção de um legado. Acredite no seu potencial, respeite o seu risco e nos vemos no topo, onde a vista é extraordinária.